Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. A cada 3 meses, podemos ver o que esses super investidores estão fazendo. A questão desses números e capturas de tela que vocês estão vendo por aí é que eles não compraram as empresas que vocês vão ver na tela. Hoje, ontem ou uma semana atrás, todos esses movimentos foram feitos há um trimestre. Bem, no último trimestre, isso é muito importante de notar. Sim, você pode ver algumas manchetes. Warren Buffett acabou de comprar essa ação, Daniel Lee acabou de comprar aquela ação, ou talvez vendeu aquela ação. Bem, eles não compraram isso agora. Então eu já peço desculpas pelo título deste vídeo, mas você precisa fazer títulos que funcionem no YouTube, infelizmente. É interessante para a gente olhar o que eles têm feito? Talvez. Talvez seja interessante ver para onde o grande dinheiro está indo, mas sinceramente isso não importa. Então isso é puramente para sua informação e coisas do tipo. Nós também vamos falar sobre toda essa situação da Netflix, Paramount e Warner Brothers, porque adivinha só, tem mais um desdobramento nessa história toda. Vamos falar sobre isso depois de vermos alguns super investidores populares. Felizmente não precisamos mais mencionar Michael Burry. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe o que fazer. Aperte todos os botões. Agradecemos muito por isso. Se quiser me apoiar ainda mais, dá uma olhada no link aí na descrição. Foi parar nos comentários com as 10 melhores ações para comprar agora, ou acesse Fulcrum/CashInvestor. Graças. Certo, o número 1 com o qual vamos começar, claro, é o maior de todos. E esse é o Berkshire Hathaway. Como podemos ver, a Apple ainda é a número 1 na carteira, mas agora está muito próxima da American Express, que está em segundo lugar. Então, Apple e Amex representam 42% na verdade, 43% da carteira. O que mais podemos ver aqui? Ele aumentou a posição na Chevron? Eles aumentaram a posição na Chevron em 6,6%. Chubb teve um aumento de 9,3% e lembre-se, Chubb era aquela posição. O que foi há quase 2 anos, mais ou menos, que eles puderam comprar sem divulgar. Para mim. Eu nunca vou entender por que isso é permitido. Mas bem, tudo bem. Acho que quando você é Warren Buffett, algumas regras não se aplicam a você. Eles reduziram a Constellation Brands, aumentaram Domino's Pizzas em 12,3%. Então sim, de fato, redução de 77,2% da Amazon. Isso faz algum sentido? Não, você aumenta Domino's Pizza, você reduz Amazon. Mas, novamente, é só um movimento clássico da Berkshire Hathaway, certo? Você só investe em tecnologia se for Apple, embora tenham reduzido bastante os investimentos na Apple nos últimos 2 anos. Então tudo bem, a nova empresa que eles adicionaram ao portfólio, que representa apenas 0,13% do portfólio, é o New York Times. Acho que já vi papel higiênico mais valioso do que isso. Mas, novamente, não sou eu quem toma as decisões aqui, então é isso aí. Então, basicamente, é isso que estamos recebendo para o quarto trimestre. Algumas reduções, embora sejam posições muito pequenas na carteira, o Bank of America foi a maior delas, com a Apple também no lado das reduções. E então vemos aqui alguns aumentos sim, eu diria, nas posições típicas da Berkshire Hathaway. Passando para uma carteira muito inspirada em Warren Buffett de Def Cantessária, que é a Valley Forge Capital Management. Sim, ele fez alguns movimentos, não muitos, mas alguns que veremos agora. Aliás, essa é uma carteira onde você realmente não vê muita atividade ao longo do tempo, mas no quarto trimestre, ele viu alguns nomes atraentes a preços atraentes, que se você olhar para os nomes agora, sim, eles estão ainda mais atraentes hoje. Então ele reduziu a Intuit em 15,2%. Ele adicionou há pouco a Fico Mastercard. CP Global, Moody's, Visa teve um aumento próximo de 0,5%, o mesmo com SML. 1,63% de aumento na Equifax e 1,79% na MSCI. Como você sabe, desde o início do ano, todos esses nomes sofreram uma queda. SP Global, Fico, Moody's, mais recentemente eles tiveram uma grande queda. Alguns desses nomes estão, na verdade, com queda de cerca de 20%. Então, se olharmos para a alocação, para o ranking da carteira, certo, você pode ver isso bem aqui. Grandes quedas no preço das ações. Então vai ser interessante ver o que acontece daqui a 3 meses. Ele comprou mais ou talvez reduziu a exposição? O número 1 é a Fico, com quase 30% da carteira, e o número 2 é a SP Global, com 20,8% da carteira. Depois temos Mastercard, Moody's, Visa, Intuit, uma redução aqui de 15,2%, ainda assim,
3,32% da carteira SML também está com 3%. E então, Messi e Equifax são posições abaixo de 1%. Algumas pessoas olham para essa carteira e simplesmente não conseguem olhar para ela por muito tempo. Porque sim, essas são empresas entediantes, mas empresas entediantes que ganham muito dinheiro com margens super altas, como o Emir gosta de chamar algumas dessas empresas de tipo máfia. Passando para Pat Dorsey, 10 ações na carteira com valor um pouco acima de 1,15 bilhão de dólares. A principal posição na carteira é a SML aqui, depois Danaher Corporation, AirCap, Meta Platform, Bookings, Royalty Pharma e uma nova posição, que é a Livination, a empresa de entretenimento. Depois temos AutoZone, Alphabet e Innovis, então houve bastante redução aqui, mas como pode ver, no terceiro trimestre ele já vinha reduzindo bastante. Vendeu completamente o Wix no terceiro trimestre, vendeu completamente Semrush Holding no terceiro trimestre, o que é interessante porque, bem, a Adobe está adquirindo a Semrush. E então, se ele tivesse esperado um pouco mais, teria lucrado mais de 50% a mais no investimento. Mas tudo bem, no quarto trimestre você pode ver uma redução considerável. Basicamente, cortou a posição do Google pela metade, quero dizer, uma redução aqui de 49,48%. Meta tem 16,5%. Então, uma rotação clara para longe, eu diria, dessas empresas de tecnologia, embora eu ainda não entenda, mas é o que é. Esse é o portfólio dele, não é o meu portfólio. As reduções continuam. E a nova aquisição é a Lifination. Ele adicionou 11% à ASML. E como você viu, a ASML é uma posição relevante no portfólio dele. Então, por um lado, acho que ele está apostando na SML porque, em termos de CAPEX, é bom para essa empresa, é bom para a TSMC. Talvez ele não goste dos aumentos de CAPEX, nem do risco de retorno sobre o investimento para a Meta e Alphabet. E é por isso que ele vem reduzindo essas posições, passando para, bem, aqui diz Howard Marks Org Tree Capital Management, mas não é mais Howard Marks. E eu realmente acredito que a Oaktree foi vendida para Brookfield, se eu me lembro corretamente. São 53 posições aqui, então é basicamente um ETF de 4,53 bilhões de dólares em valor. Muitas empresas aqui, muitas movimentações, então não vou passar por cada uma delas. Vamos apenas olhar a atividade e ver quais novas posições eles abriram. Então, o Grupo Aeroméxico, nova posição, aquisição Rice, nova posição Infosys, Onity Group e outra aquisição Rice aqui. Ok, isso é interessante se olharmos para as posições que eles fecharam completamente. EcoStar, totalmente fora, Sea Limited, totalmente fora, Neighbors Industry, JBS. Algumas dessas empresas eu nunca ouvi falar. É um portfólio realmente muito diversificado, não está apenas na Europa ou América do Norte. Há muitas empresas sul-americanas nesse portfólio também. Se a gente realmente for olhar os setores, você pode ver isso bem aqui. Energia está em primeiro lugar, com 18,7%. Depois temos materiais, finanças, industriais, bens de consumo, tecnologia é apenas 7,7% aqui. E para quem está se perguntando, o Grab ainda está aqui com 1,23% da carteira, mas ele reduziu em 7,33%. O mesmo com NIL, uma pequena redução, mas ainda está aqui com 1,65%. Nokia está até que bem alta considerando o restante, com 2,67% da carteira. Passando para François Ronchon aqui também, um portfólio do tipo ETF com 50 posições próximo de 3 bilhões de dólares em valor. A principal posição aqui com 8,48% é a Berkshire Hathaway, e teve uma pequena redução aqui, mas tudo bem. Você pode ver claramente que eles aumentaram um pouco a maioria das posições aqui. Eles também abriram duas novas posições. Uma é na Bright Horizon Family Solutions. Isso representa 1,39%. E depois Intuitive Surgical? Eu não entendo porque um portfólio de, como era mesmo? Quase 3 bilhões de dólares sente a necessidade de abrir uma posição que representa 0,01% disso. São 405, isso mesmo, 405 ações. Sinceramente, eu não entendo, também não entendo esses movimentos aqui. Capital One Financial reduziu em uma ação. O que é isso, Resmet? Reduziu em 30 ações. Sinceramente, eu não entendo isso. Ele vendeu completamente suas posições em Fiserv, CarMax, Align Technology e Credit Acceptance. Isso é realmente algo, até mesmo Microsoft, uma ação extra aqui.
Ou isso é um erro, ou é a coisa mais engraçada que já vi. Um aumento de uma ação extra. Por quê? Isso é bem estranho, mas sim, eles realmente adicionaram a muitas empresas. Quero dizer, veja a Alphabet, vemos a Disney, Taiwan Semiconductors, Mastercard, JP Morgan, Arista Networks, então é um portfólio muito grande. E como você pode ver, a Berkshire está em primeiro lugar. Depois Meta, Amatec e Google Alphabet, Heiko, Charles Schwab. Essas são todas as posições acima de 5% do portfólio, com a Medspace ficando bem próxima de 5%. Passando para David Tepper, lembra do David Tepper? Line. Acho que foi em 2024, era para comprar tudo da China. Acredito que foi no verão de 2024, se não me engano, então David Tepper, 38 ações no portfólio, 6,8 bilhões de dólares em valor. A número 1 aqui ainda é a Alibaba, apesar de uma redução de 20% nessa posição, a Alphabet agora é a número 2 com 8,1%. E ele adicionou 28,79% à posição. Depois temos Amazon, Micron, Meta, TSMC, Nvidia, Whirlpool. Esses são, digamos, os grandes nomes. Temos um pouco de Microsoft aqui com 3,53%. Ele comprou algumas empresas novas. Então vamos dar uma olhada na lista de atividades do quarto trimestre. Vemos duas novas empresas. Uma é a OK. Interessante, a iShares MSCI Coreia do Sul ETF. Primeira vez que vejo isso, então tudo bem, parabéns. Discutimos um pouco sobre a Coreia do Sul na atualização de portfólio de domingo e comentamos que o mercado de ações sul-coreano subiu bastante. Mas isso aconteceu só porque algumas empresas têm se saído muito bem. É o oposto do que estamos vendo nos Estados Unidos. As grandes empresas do índice pouco mudaram, algumas até caíram. Mas na Coreia do Sul, são algumas empresas selecionadas do setor de memória semicondutora que impulsionaram o índice para cima. E a outra empresa que eles compraram aqui se chama Ball Corporation. Eu não sabia o que era, mas é um nome muito interessante. Então, é a principal fornecedora mundial de embalagens inovadoras e sustentáveis de alumínio para bebidas, produtos de cuidados pessoais e produtos domésticos. Agora, você sabe, então o que mais vimos aqui? Ele realmente vendeu tudo aqui. Assim como Fiserv, Tourist Financial, Kizas Entertainment, K-Corp, Citizen Financials, Comerica Block, Western Alliance e Zions of Bancorp, que venderam completamente essas posições. Nomes notáveis aqui. AMD, uma redução de 65%. Baidu, uma redução de quase 45%. Ações da Decrian aqui. China, redução de 35% também na JD. Então, muitas reduções grandes aqui, relacionadas à China. Muito interessante, muito interessante. Ele aumentou bastante, mas essas são posições pequenas. Owens, Corning, Mohawk Industries, Micron Technologies, um aumento de 200%. E lembre-se, isso é Q4 Meta Platform com aumento de 62%. Imagine que você está aumentando sua posição em 1 milhão de ações, está vendo isso? Isso é impressionante, não é aquele aumento ou diminuição de uma ação que vimos antes. Aqui também, Grupo American Airlines, você está aumentando suas ações em 4 milhões e 900 mil ações um dia. Google Alphabet em um aumento de 28,79%. Microsoft, um aumento de 8,1%. E então o resto nós já vimos. Então foi um trimestre bastante movimentado, aqui na Appaloosa Management. Passando para David Einhorn, da Greenlight Capital. O número de ações aqui também é 41. Então, ETFs bem grandes que estamos vendo aqui, desculpe. Portfólios de 2,80 e 4 bilhões de dólares, com a principal posição aqui sendo de longe a número 1. Green Brick Partners representa 20,8% do portfólio. E então vemos aqui Furrier Corporation, recursos naturais principais, muitos nomes bem entediantes, se você quer saber. Ele realmente comprou muitas empresas novas no quarto trimestre. Ele comprou a Warner Brothers Discovery. Isso é um movimento interessante, não sei quando ele comprou, mas tudo bem, interessante, muito interessante. Então você pode ver que, principalmente, o portfólio tem 27% em finanças, 13,7% em saúde, 11,7% em energia e depois 9,9% em serviços. Vamos dar uma olhada no que ele realmente vendeu neste último trimestre. Ele vendeu completamente aqui as ações da Cedil, Nexstar Media, HP, que é HPQ, e Vanek Oil Services. Ok, ele comprou bastante empresas aqui, como já dissemos, certo? Deckers Outdoor é outra que conhecemos, então conhecemos a Deckers. Aaron Warner Brothers Discovery.
Se você estiver vendo algum nome interessante aqui na lista, me avise aí nos comentários abaixo. Porque se eu for olhar cada nome um por um, a gente vai ficar aqui por um bom tempo. Indo para o terceiro ponto, Daniel Leb. Então, 42 posições na carteira, 7,25 bilhões de dólares em valor. A primeira aqui foi reduzida bastante, 31,5%. Essa é a PG. Depois vemos o número 2 aqui. Nome famoso, Nvidia. Depois Amazon, Microsoft, Union Pacific e a lista continua e continua. O que aconteceu com esse portfólio no quarto trimestre você pode ver claramente aqui. Ele tem adicionado várias novas empresas ao portfólio. Chipotle, Constellation Energy, Alibaba, API Group, Spotify, Progressive, Thermo Fisher, Wix.com, CSX e Clarivate. E então, o último aqui de novo, as duas últimas são posições muito pequenas. ARS Pharmaceuticals. O que eles venderam? Também várias empresas, Flutter Entertainment, alguns desses nomes, cara, coisas incríveis. Mr. Cooper Group. Ok, venderam completamente as ações da Meta Platforms, Telon Energy, Jacob Solutions, Primo Brands, Florid Decor, Apollo Global Management, Core Scientific, ok, eu acho. Community Health System vendeu completamente as ações da Meta Platforms, isso é interessante, mas ele fez isso de novo. Também reduziram 22%, quase 23% da Amazon 15%, quase 16% da Microsoft 61% e 1% da TSMC. Então, definitivamente aqui também estão participando, eu diria talvez, dessa rotação para longe das grandes empresas de tecnologia, empresas de semicondutores e coisas assim. Aqui vemos novamente a Live Nation. Um pequeno aumento interessante de 27,7%, passando para os dois últimos aqui. Um é a Aker Capital Management, com 18 posições na carteira, 9,1 bilhões de dólares em valor. O número 1 aqui é a Mastercard, com 18,8%. Depois temos Brookfield, KKR e Companhia, Visa, Moody's, CoStar, então aqui também. Não é o portfólio mais atraente que existe, mas definitivamente é um portfólio muito forte e estável. Eles venderam alguma posição no quarto trimestre? Sim, venderam. Verisk Analytics. Uma posição extremamente pequena para eles, 0,02%. Ok, essa foi a única em que eles venderam tudo, embora você já possa sentir o cheiro da venda de 100% na Danaher Corporation no primeiro trimestre. Porque ele reduziu essa posição em 92%. Quanto ao resto, não muito. Copart, um aumento de 85,7%. Eu acho que sim, ok. No terceiro trimestre, ele também aumentou essa posição em 253%, o que me diz que é uma empresa relativamente nova na carteira. No segundo trimestre, ele adicionou uma nova empresa. Fico também foi uma nova empresa que ele adicionou no segundo trimestre de 2025, aumentou significativamente no terceiro trimestre e aumentou novamente agora no quarto trimestre. Eu suponho que ele vai aumentar novamente no primeiro trimestre, porque, bem, as ações caíram, a menos que talvez a tese tenha mudado para ele ou algo tenha mudado. Mas eu suponho que ele gosta dela nos preços de hoje mais do que gostava há 1 ou 2 meses. Por fim, e essa é uma que já cobrimos, acho que há uma semana mais ou menos, então esse é o Bill Ackman aqui. 11 ações na carteira, 15,52 bilhões de dólares em valor, então o número 1 aqui, diz Brookfield Corporation com 18,15%. Mas lembre-se, o que fizemos antes foi olhar para ambos os tickers da Alphabet e esse geralmente era a principal posição na carteira, mas não desta vez. Não, porque dessa vez ele reduziu esse ticker, que é o sem direito a voto, o GOOG, em 2,53%. E o que tem direito a voto ele reduziu em 86%. Agora nós sabemos qual empresa ele adicionou ao portfólio, que é a Meta Platform, que já representa 11,37% do portfólio, a Amazon é 14,28% e a Uber é 15,9%. Ele aumentou em cerca de 65% sua participação na Amazon e reduziu as posições em Uber e Brookfield em 0,21%. Nada demais. Então ele vendeu alguma coisa? Sim, vendeu. Ele vendeu completamente sua participação na Chipotle, gorila mexicano. Fico me perguntando se ele ainda tem as opções de compra da Nike. Imagino que sim. É interessante ver que ele reduziu sua participação no Google. Acho que no segundo trimestre ele comprou lá, e também no primeiro trimestre de 2025. Ele estava otimista com o Google há um tempo. Talvez ache que já lucramos o suficiente com isso.
Vemos uma oportunidade melhor para o longo prazo, ou talvez para o médio e longo prazo, na Amazon e na Meta. E é por isso que ele tem feito essa mudança. Posso culpá-lo? Não, na verdade não. Eu ainda tenho Google, ainda tenho Meta e ainda tenho Amazon na carteira de aposentadoria. Então, o que acontecer aqui, eu não me importo. Eu ainda acredito na Uber AS. E a Uber é uma posição bem grande, grande mesmo, nessa carteira. Como você pode ver, é a número 2, com 15,9%. Então, esse foi o panorama dos super investidores. Tenho certeza de que há outros super investidores por aí que fizeram alguns movimentos interessantes. Legal, mas acho que isso já é suficiente, isso já basta. Você é o super investidor. Não se esqueça disso, já que terminamos aqui com Bill Ackman. Lembre-se, eu comprei Netflix foi em 22. E aí ele vendeu porque a empresa não atingiu as estimativas em um trimestre e caiu. E depois teve uma grande alta. Então vamos falar sobre a Netflix. A Warner Bros. Discovery marcou uma reunião especial para o dia 20 de março e recomendou unanimemente que os acionistas votem a favor da fusão com a Netflix. Isso dá à Paramount chance de negociar um acordo melhor. David Faber está conosco agora. David, durante o fim de semana. Sabe, eu vi outros especialistas financeiros dizendo, olha, tem coisas acontecendo por baixo dos panos entre a Paramount e a Warner Bros. E é provável que algo aconteça. Você consegue explicar o que isso realmente significa? David, se você fosse um investidor de sofá, se fosse David um investidor de sofá, seus números sobre a Netflix prevaleceriam? Isso causaria uma queda na Netflix e impediria isso? Antes, eles continuam explicando, como você pode ver na tela. A Netflix concede uma isenção de 7 dias para a Warner Bros. Negociar com a Paramount. Por que eles precisam fazer isso? Porque, bem, a Netflix já tem um acordo com a Warner Bros. Agora, antes que eles façam suas explicações, e se as chances estiverem aumentando, eu só vou dizer o que estou sentindo agora. Como acionista da Netflix, desde que essa aquisição foi anunciada, as ações da Netflix caíram substancialmente. Agora estamos com uma queda de cerca de 30-35%. O que também sabemos é que por causa dessa aquisição, eles não estão mais recomprando ações. E por fim, uma parte muito importante, eu especificamente gosto do negócio. Sim, não é um negócio barato, mas acho que é muito bom para o futuro a longo prazo. Agora, se não acontecer, como já disse antes, se não acontecer, espero que a Netflix receba o pagamento, porque se esse negócio não acontecer, porque a Warner Bros. Aceitar um novo e melhor acordo da Paramount, a Warner Bros. Vai ter que pagar 2,8 bilhões de dólares para a Netflix. Isso significa que a Netflix recebe esses 2,8 bilhões de dólares e provavelmente vai começar a recomprar ações com, adivinha só, o quê? Um desconto de 30% ou 35%. Então, para mim, eu vejo aqui cenários em que todo mundo sai ganhando. O único cenário de perda aqui é se a Netflix não conseguir comprar a Warner Bros. E for culpa da própria Netflix. Aí eles vão ter que pagar. Acho que 5,8 bilhões de dólares mais ou menos para a Warner Bros. Esse seria, na minha opinião, o pior cenário possível. Estaria caindo. Isso se reflete no aumento das ações da Warner Bros. Hoje cedo. Joe, agora eles têm 7 dias, como você disse, não conseguiram. Isso poderia levar a uma proposta superior do que imaginávamos que fariam, considerando as melhorias que a Paramount fez em sua oferta há uma semana. Isso resolveu várias preocupações do conselho da Warner Bros., que conseguiu 7 dias e a dispensa da Netflix. A Netflix, é claro, continua tendo a capacidade de igualar qualquer coisa que a Paramount apresentar ou oferecer, por assim dizer, nos próximos 7 dias. Se eles agirem como indicado no comunicado à imprensa, um conselheiro já contatou o conselho e sugeriu que participem ativamente nesta semana, como espero. Eles vão pagar pelo menos 31, talvez mais, já que disseram que não é a melhor oferta. Acho que, respondendo a essa pergunta, as chances da Netflix caem e as da Paramount sobem. Você pode calcular a diferença. Acho que acertamos, porque temos uma parceria com eles, né? É isso. Vai ser uma semana interessante. Será que a Paramount vai lidar não só com o preço, mas também com outras preocupações que ainda existem? Porque mesmo que pareça que eles resolveram muitas dessas questões, a Warner Bros. Respondeu dizendo, bem, vocês disseram uma coisa no comunicado à imprensa anunciando as melhorias. Mas no acordo de fusão que vocês nos ofereceram, vocês realmente não mudaram muita coisa. O lado da Paramount diria, bem, quando se trata de coisas como acordos operacionais provisórios, não podemos colocar essa linguagem lá. Nós não sabemos exatamente o que é. Precisamos conversar e discutir outros assuntos. Uma das principais preocupações ainda é a estrutura de LBO.
Você sabe que o estado da indústria de TV a cabo é esse, especialmente para as redes de TV a cabo da Paramount, como MTV, Nickelodeon e outras. Que as coisas poderiam continuar a piorar a tal ponto que, quando chegasse a hora de fechar o negócio, isso quase não seria mais uma entidade em funcionamento. E, portanto, como podemos acreditar que eles ainda estarão lá no fechamento? Eles vão avisar os bancos para cancelarem, pois sabem que isso os deixaria insolventes se comprassem a Warner Brothers agora? Então, eles ainda estão tentando dizer, você precisa encontrar uma solução para isso. O que seria? Talvez um acordo em que Larry Ellison colocasse mais capital próprio na Paramount se ela não estivesse funcionando no fechamento. Eles estão se aproximando aqui. Paramount... Ele continua falando sem parar, mas para mim o ponto principal é que o negócio faz muito mais sentido. A da Netflix, sim, eu sou tendencioso, mas a Netflix quer comprar os ativos estratégicos da Warner Brothers. Ela não precisa de todos os setores deficitários da empresa, apenas da propriedade intelectual, do streaming e de alguns direitos esportivos. Eu acredito que essa é a parte importante que vai tornar o negócio Netflix e HBO um negócio muito melhor. Do que, digamos, se a Warner Brothers tiver todos os seus ativos totalmente adquiridos pela Paramount. Porque, adivinha, a Netflix, como um negócio independente, é o melhor negócio que existe. Se compararmos toda a concorrência, é a que tem as maiores margens, é a que tem um crescimento mais interessante, mas provavelmente também mais rápido e boa lucratividade. Então, para mim, faz mais sentido se a Netflix adquirir o que precisa da Warner Brothers do que se a Paramount adquirir a empresa inteira. A estrutura aqui tem muita dívida, há muitos investidores externos. Acho que você vê claro os Ellisons, vê o Qatar, vê acho que os sauditas nesse acordo. Então faça o que quiser com essa informação. Sim, novamente, eu sou tendencioso porque sou acionista da Netflix. Também gosto de séries de TV, também gosto de filmes, e acho que a HBO cria conteúdo de altíssima qualidade. Se quer minha opinião, é uma situação de ganha-ganha para a Netflix. Vamos obter muito mais informações nos próximos 7 dias, e então em março devemos receber, é claro, o quadro completo. Se nada acontecer entre a Paramount e a Warner Brothers nesse meio tempo, é isso que estamos recebendo da Netflix. Sim, eles disseram que é 25% desde que o anúncio foi feito, mas eu acredito que seja mais do que isso. Desde o pico, ali por volta de julho, na verdade, foi quando atingiu o pico, então está 42% abaixo do pico. Provavelmente é um pouco menos se olharmos para o final de outubro, sim, um pouco menos do que isso. Com a Netflix, acredito que se receberem os 2,8 bilhões de dólares da Warner Brothers, podem usar esse valor para recomprar ações. E sim, devemos ver as ações atingirem o fundo do poço em breve de qualquer forma. Essa história vai ter um desfecho, eu imagino, até o final de março, de qualquer jeito. Então, no geral, é isso da minha parte. Neste vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões. A gente agradece e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.